Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o profeta Oséias, capítulo 4, versículos 7 até o 10. E destacamos o versículo 9, que diz assim: Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. O tema de hoje é: a igreja precisa ser fiel ao Senhor. Se nós somos fiéis ao Senhor, então está tudo certo. Se o congregado, o cristão de forma particular, é fiel ao Senhor, está no caminho certo. Se o sacerdote, o ministro da palavra, é fiel ao Senhor, está tudo correto. É assim que Deus quer que a igreja se comporte, sendo fiel ao Senhor. Mas e o que fazer quando os cristãos não são fiéis ao Senhor e muito menos os ministros da palavra, os sacerdotes, ou então os pastores e padres? E o que vai se fazer então? Deus, ele tem uma palavra também para os infiéis. E esta palavra o profeta Oséias fala: eu vou castigá-los. Eles vão pagar tudo. Mas pagar o quê? Castigar por quê? Na verdade, os sacerdotes que o profeta Oséias está falando, o juízo de Deus para eles faziam de tudo para ganhar dinheiro, faziam de tudo para agradar as pessoas que vinham lá. Eles não pregavam a palavra. Para eles, tudo estava certo. Qualquer religião conduzia para Deus. Qualquer caminho era aceitável. E eles tramavam certas armadilhas até para aqueles que não queriam ser assim. Esses sacerdotes sofreram nas mãos de Deus. Mas isso não é só daquela vez. Hoje em dia, o sacerdote, o profeta, o pastor, o padre, o ministro da palavra, podemos chamar de que nome queremos, ele tem que prestar contas a Deus. Não tem como alguém pastorear o rebanho do Senhor e não prestar contas a Deus. Eu, como pastor, preciso ser correto e vou tentar o máximo ser correto, para que, quando o Senhor vier cobrar de mim a administração que Ele me deu, Ele me ache fiel a Cristo, fiel a Deus, ao Senhor, e não fiel a mim. Mas, se a gente olha por aí, essa quantia de religiões que tem aí, e uma, quem sabe, se aproveitando mais do que a outra, igual no tempo de Oséias. Veja só que absurdo, aqueles sacerdotes, eles falavam: vamos fazer o povo pecar. Para que o povo peque e se sinta mal diante de Deus, aí eles vão vir para nós e nós vamos fazer longas orações, vamos fazer sacrifícios e vamos cobrar por isso. Não é mais ou menos isso que acontece hoje em dia? Se aproveitar da fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro? Infelizmente, as coisas continuam, mas nós cristãos não devemos ficar tão preocupados com isso, não. O julgamento é de Deus e ele vai ser correto, ele não vai deixar ser enrolado. Quanto a nós, se nós vemos sacerdotes, pastores, padres, aqueles que conduzem a palavra, ministros da palavra, fazerem algo errado, nós vamos, de fato, denunciá-los na igreja. Mas se somos voto vencido, nós ficamos na nossa, porque o Senhor viu, Deus está vendo. Quanto a nós, vamos trabalhar, vamos anunciar a palavra da melhor forma, vamos viver juntos com Deus.
Se ser fiel a Deus é algo que para nós enche de orgulho, enche de alegria, deve ser assim para sempre. Quem aspira ao ministério tem que pensar dessa forma: ser fiel a Deus, custe o que custar. Não é só ser fiel a Deus quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão mal, também ser fiel a Deus. E sempre ficar fiel à palavra do Senhor. Não pular nem para a esquerda nem para a direita. E se nós vemos pessoas que têm a administração na religião, na igreja, fazendo coisas erradas, nós não precisamos imitar. Nós podemos ficar no serviço correto ao Senhor. Assim como pastores, assim como congregados, assim como cristãos de forma em geral. Nós não vamos fazer para agradar ninguém e nem vamos trabalhar para que fiquemos ricos à custa da igreja cristã. Nós precisamos, de fato, o sustento. Todo mundo precisa do sustento. Aqui no mundo, as pessoas trabalham também para receber o sustento de cada dia. Nós precisamos colocar o pão nosso de cada dia na mesa. Mas isso é uma coisa do trabalho. E a congregação, ela dá essa oferta, essa assistência ao pastor para que ele possa trabalhar. Outra coisa bem diferente é tentar ficar rico como aqueles sacerdotes no tempo de Oséias, se enriquecer à custa dos pecados daquela gente que estava lá. Os pecados são perdoados de graça. Essa é a boa notícia da palavra do Senhor. Deus nos dá tudo de graça. Não precisa ser cobrado nada. Por isso, se alguém vem cobrar alguma coisa por um perdão, vem cobrar alguma coisa para que nós nos sintamos melhor diante de Deus, isso é falso e já naquela vez foi condenado pelo Senhor. Quanto a nós, vamos trabalhar e fazer a vontade do Senhor, sendo pastores, congregados, cristãos de forma geral, e agradecer a Deus porque ainda existem muitos cristãos no mundo, existem muitos pastores, sacerdotes fiéis ao Senhor. Vamos pedir a Deus que sempre conserve bons pastores entre nós. E assim nós também podemos, com toda a alegria, ouvir a palavra do Senhor nos cultos, nas devoções, nos departamentos, aonde o Senhor nos colocar para ouvir, porque lá vai estar um pastor fiel ao Senhor. Quando isso acontece, a igreja está em paz com Deus e nós podemos crescer na fé. Por isso também podemos dizer ao Senhor: mantenha-nos fiéis a Ti sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós vivemos num mundo onde as pessoas pensam, na maioria, no dinheiro, querer ficar rico, ganhar muito dinheiro. E assim muitas vezes acontece na Tua Santa Igreja Cristã. Por isso nós te pedimos, mantenha sempre os Teus filhos e filhas fiéis a Ti. Mantenha também os pastores que o Senhor chamou, os sacerdotes, para que preguem a Tua palavra conforme a Tua santa vontade. Ajude-nos para sempre sermos fiéis a Ti até o fim. Em nome de Jesus. Amém.